Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Nayara Cordeiro. Eu vou fazer aqui mais uma leitura intuitiva e hoje é para o signo de Virgem. Pegue daqui aquilo que ressoar, pode ser que não ressoe essa mensagem. Te convido para estar dando uma olhadinha nos meus outros vídeos aqui do canal. Estamos muito bem guiados e protegidos sobre a proteção do meu amado São Miguel Arcanjo, ele quem tem me ancorado nas leituras com muita sabedoria e muita força. E eu também faço leituras particulares, tá? Se caso você tiver interesse, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp na descrição, tá bom? Então vamos lá. Vou iniciar aqui tirando uma energia geral da leitura, depois a gente abre a mesa para entender melhor, tá bom? Então vamos lá com o baralho de arcanos maiores e alguns portais com a energia geral para o signo de Virgem, por favor. Ó, eu tenho Imperatriz invertida, o mundo invertido e tenho o portal da sabedoria. Imperatriz invertida, o mundo invertido, portal da sabedoria. O que mais? O que mais sobre essa história? Signo de Virgem, gratidão. O louco invertido. Meu Deus, quantas cartas invertidas. Socorro. A lua na posição normal. O que mais? Portal da alegria. O portal céu invertido eu não costumo pegar ele na posição invertida. Vamos entender aqui o contexto. Mas vocês já sabem, como eu sempre digo, nada é por acaso. Vamos lá. E os enamorados invertidos, tá? Aqui eu tenho uma questão ilusiva. Uma situação aí que pede sabedoria. Mas eu não sei, eu acho que tem alguém que não consegue acessar. Porque existe aqui um fim de um ciclo. Eu não sei se de repente existe uma resistência, porque o mundo está invertido, indicando que esse ciclo ainda não se finalizou. Junto com a lua, uma situação ilusiva. O louco, aqui eu vejo imprudência, imaturidade. O louco invertido junto com a lua, imaturidade, né? Uma pessoa que fica muito fixa no mundo da lua. Então, as coisas são como eu quero. Aqui é a criança mimada, né? Não sei em qual estado que você está nessa tiragem, pode ser que você esteja lidando com essa pessoa, mas aqui eu tenho sim uma pessoa mimada. Mimada. As coisas são do meu jeito. As coisas vão funcionar do meu jeito. As coisas vão acontecer do meu jeito. E qual que é o meu jeito? É o mais ilusível possível, assim. Porque aqui, ó, eu tenho Imperatriz invertido, junto com os namorados invertidos, pode ser até que eu esteja falando de uma questão de relacionamento. Por quê? A Imperatriz invertida, num relacionamento, ela não consegue, assim, se preencher da sua potência como mulher. Então, mais uma vez, eu caio na questão da imaturidade, talvez uma pessoa mimada. Eu não sei porquê, mas me vem muito isso aqui, ó. Sabe por quê? O portal da alegria saiu invertido. E a imagem do portal da alegria é uma criança. E aqui, ó, o portal da sabedoria me fala muito de amadurecimento. Aqui, ó, eu tenho aqui uma árvore. A imagem, o contexto da árvore, o simbolismo da árvore nos fala dessa construção. E a carta está sobre um livro na imagem. Então é a construção do saber. A partir do momento que eu vou frutificando, eu vou fortalecendo. Só que assim, aqui todas as cartas, só a carta da lua que não, que é pior, né? Porque a lua, nesse contexto aqui, com toda certeza, a gente está falando de uma questão ilusiva. E todas as cartas saíram invertidas, né? Inclusive o portal da alegria, o portal da sabedoria. Então aqui é uma situação, é um fim, existe um fim, mas ao mesmo tempo existe um certo manipular, mas é no sentido de aqui acontece o que eu quero que aconteça. Então, por mais que eu veja um cenário, não é isso. Porque na minha mente, aqui da onde eu tô, não é assim que acontece, não é assim que funciona, porque eu faço o quê? Birra. Aqui eu faço birra. Aqui as coisas acontecem do meu jeito. Já viu criança fazendo birra? Ela liga pro racional? Não.
Ela não tá nem aí pro que é. Ela quer saber da vontade dela, o que ela quer naquele momento. A criança, ela é o quê? Imediatista. Ela não pensa em futuro, ela não pensa em passado, ela pensa no momento, certo? Então aqui eu vejo uma situação de imaturidade emocional, com toda certeza. Pode ser um contexto de relacionamento, uma vez que eu tenho a carta dos enamorados. E aqui eu vou abrir a mesa para a gente entender melhor do que a gente está falando. Caiu sozinha, deixa eu ver. Ó, 3 de copas. Existe um contexto social aqui. Caiu 3 de copas em cima dos enamorados. Então, é uma situação bem ilusiva, né? No contexto de o que a gente mostra no externo é o que eu quero e o que acontece no interno não importa, né? Bem complicado. Vamos lá? Que mais, por favor. De novo saiu aqui uma situação que ninguém comemora aqui. Aqui é um vazio emocional muito forte, né? Porque ninguém comemora, ninguém consegue comemorar em verdade nessa situação. Nem a pessoa mimada que quer as coisas que aconteçam só do jeito dela, né? O que mais? Eu tenho aqui 2 de paus, 6 de espadas, tudo invertido, tá? O mundo de novo. Invertido. E o mundo, ele sai junto com 6 de espadas e 2 de paus. Seu 3 de ouros também, me falando de um contexto de não colaboração. Aqui eu tenho um observar de longe. É a carta do Stalker. Valete de espadas. 3 de espadas, claro. Ninguém é feliz nessa situação. Situação ilusiva. Mas eu quero entender aqui, por favor, espiritualidade. O que a gente está falando aqui, ó? O mundo, junto com 6 de espadas, junto com 2 de paus, por favor, gratidão. Gratidão, espiritualidade. Qual é a energia aqui dessas 3 cartas? Como eu já falei, eu gosto muito de tirar as cartas no centro e deixar que elas se coloquem nos lugares, porque eu entendo muito o que é o passado e o presente, o futuro na mesa, na posição que elas se encontram, e também sobre as energias. Como eu disse, aqui tem a energia dos enamorados, que me fala de relacionamento. Olha só. De novo saiu a carta do valete de espadas invertido. 3 de ouros. 3 de ouros sai em cima da imperatriz. Então, aqui, muito forte que eu tenho uma energia feminina, né? A energia de uma mulher. Essa energia ilusiva não colabora, né? Existe o não colaborar para uma situação. Que situação? Uma finalização, tá? É uma finalização. Aqui eu tenho muito claro uma finalização. Saiu o mundo 2 vezes. Só que essa finalização, por algum motivo, ela não acontece, certo? Aqui eu consigo acessar a energia da segunda pessoa nesse contexto. Uma pessoa triste, mas eu já disse aqui, né? Não tem como nem essa primeira energia aqui, essa energia feminina, estar feliz nesse contexto também. Ainda mais que eu tenho a carta da lua aqui, tá? O que mais? As de ouros. As de ouros invertido. Então, eu estou triste com essa situação. Por quê? Porque não há um colaborar, certo? E se não há um colaborar, não sei, o As de Ouros me fala muito assim, ó, eu quero concretizar uma realidade, mas eu não consigo, porque ele é o As da iniciação, assim, a iniciação de um projeto material, algo na matéria. E quando ele está invertido, me fala muito sobre perder oportunidades. E saiu junto com 5 de paus, que me fala do quê? Pacificação. Eu quero resolver essa situação de uma forma pacífica. Porque está invertido. Aqui, de novo,
sai para mim a temperança invertida. Eu sinto muito que pode ser a energia até das duas pessoas aqui, né? Porque acaba criando um certo desequilíbrio emocional, né? Esse tipo de contexto para ambas as partes, né? Porém, aqui eu tenho a carta do 9 de paus que me fala sobre uma última batalha. Então, se você é essa pessoa que tem a vontade de resolver essa situação de uma forma pacífica, saiba que você está passando por uma última batalha. E agora eu consigo entender, porque o 2 de paus, ele fala do quê? Ele fala de você visualizar uma situação, planejar, é ter essa visão de futuro. Só que está invertido, né? Ou seja, eu não consigo finalizar. Eu não consigo finalizar para dar um próximo passo. O 6 de espadas é o quê? Você pegar suas trouxas e ir embora, né? Mas você não consegue sair do lugar. Diante de uma situação ilusiva, doentia. E aqui agora eu ouvi a palavra irresponsável. Irresponsável. Se eu não tenho maturidade, se a minha vida se resume a dar birra para ter o que eu quero, é uma energia de irresponsabilidade, né? Que mais? Gratidão. Que mais? Nossa, eu vejo aqui uma reviravolta. Sabe por quê? 6 de paus. Essa pessoa ela não consegue mais manipular através da ilusão. Ela pode até querer continuar nesse contexto na vida dela, mas eu tenho a segunda energia se libertando. Ó, 10 de espadas. Essa pessoa ela estava o quê? Numa situação de desgaste, esgotamento diante dessa finalização. Porque aqui é uma situação que já é finalizada energeticamente. Porém, no plano material, precisaria ter uma colaboração dessa segunda energia, que eu estou julgando como a energia de uma mulher. Só que essa energia ela não colabora. Por quê? Porque ela vive no mundo da lua. Ela prefere estar no mundo da lua, mostrar uma realidade que não é a dela. Na vida ela prefere ser assim. Por quê? Provavelmente é um contexto aqui de uma pessoa que a vida inteira teve tudo na mão, teve tudo muito fácil, né? Teve as coisas prontas, né? Ali. Então, aqui acontece o que eu quero que aconteça. E se você não fizer do jeito que eu quero, eu vou dar birra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu sei te manipular, eu sei como, né, te pegar na sua vulnerabilidade, eu sei o que te dizer para atingir o seu emocional, né? Eu vi até cartas aqui relacionadas à matéria, então pode ter questões materiais envolvidas, né? A forma como uma pessoa tem de te segurar num contexto que não existe, mas que na cabeça dela existe, porque, né, a criança pedindo doce, né? Enfim, acho que já ficou claro aqui essa mensagem. Porém, aqui eu tenho uma reviravolta nessa história. Por que é uma reviravolta, Nera? Porque eu tenho aqui cartas muito pontuais de libertação. Aqui, ó, eu tenho o 6 de paus. O 6 de paus, ele me fala assim, ó, da conquista, né? Só que tá invertido, ou seja, a conquista dessa pessoa já não é mais a sua manipulação. Ela vai ter que lidar com isso, ela vai ter que ter um choque de realidade aí na vida para entender que o mundo não é só cor de rosa. A gente precisa aterrissar, a gente precisa resolver as questões de uma forma mais sábia e amadurecida. Se eu estou falando de um contexto de imaturidade, eu estou falando de uma pessoa que tem capacidade de enfrentar essa situação com mais responsabilidade. Só que aqui eu já estou acessando a energia da pessoa que já não aguenta mais um contexto, já não quer mais viver esse contexto, já não quer mais ser inserido numa situação aqui ilusiva e quer sair, sabe? Dar um passo adiante em direção a algo, né? De alguma forma não conseguiu durante todo esse tempo, devido, né, essa energia, mas agora, por algum motivo, está me saindo aqui esse levantar. Eu estava aqui nesse contexto, estava difícil, mas eu estava aqui
num estado de desgaste, ou seja, eu estou imóvel, eu estou parado nessa situação. Eu vejo essa situação, mas eu estou parado, porque eu não tinha forças. E é até a forma como essa pessoa manipula, né? Também. Para te desgastar, para você não ter força, para se locomover, enfim. Mas eu percebo aqui a libertação, né? Porque saiu a carta do diabo invertida, então é muito clara essa libertação. Não é fácil, não é um contexto fácil, né? Ainda mais se tiver questões materiais. Mas eu já vejo um mover. Vamos ver aqui com um baralho cigano, para a gente entender sobre essa energia atual de libertação. A carta da criança. A carta da criança, ela fala desse salto de fé. Ela fala desse espírito de renovação, esse espírito de pureza, de liberdade. Olha como a criança está aqui. Então ela vem falar desse espírito de liberdade, que é algo que essa segunda energia busca na vida, depois de um período de desgaste, né? O que mais? O sol. O sol está me afirmando, olha, depois da tempestade, vem o sol. O sol é a promessa. Foi um período difícil, com as nuvens aqui, até confuso. Essa energia te deixava na confusão mental para te aprisionar. Mas aqui eu vejo uma promessa. Eu já te vejo movimentar, certo? O que mais? Gratidão. Confirmação. O navio. Você está saindo em espírito e matéria dessa história. Porque aqui com a carta do livro, eu sinto assim, ó, isso estava guardado em mim já há muito tempo e eu precisava sair desse contexto, mas eu não conseguia. Mas hoje, depois de muita confusão mental, depois de muita tempestade, muito aprisionamento, angústia, choro, eu consigo sair, eu consigo me mover, eu consigo andar, eu consigo caminhar. E essa pessoa, eu sinto muito, mas essa pessoa não tem uma mudança. Eu não vejo isso aqui. Eu não vejo mudança aqui. Eu não vejo nem vontade de querer mudar. Eu não vejo. Eu vejo vontade de querer continuar uma manipulação. Por isso mesmo saiu o 6 de paus invertido. Então, se é com você que eu estou falando, se você é a pessoa manipulada nessa história, que sofreu aí por viver uma questão em conjunto, uma questão ilusiva, que já estava te sufocando, a espiritualidade vem te dizer que esse contexto já não é seu. É hora de se olhar aqui, é hora de buscar a sua paz. Tem algo muito puro, muito espiritual aqui no seu caminho. É uma energia de liberdade, de leveza, de paz, pureza. Isso que eu estou vendo aqui. É necessário dar os passos. E você sabe, isso já está no seu coração, você já tem intuído. Porque aqui existe uma bênção, um abençoar do seu caminho, da sua caminhada, do seu mover. Tá bom? Vou tirar aqui uma carta do oráculo como aconselhamento final para essa pessoa. Gratidão, espiritualidade. Gratidão. O que mais? Serão muitas. Meu Deus, eu acho que querem que eu leia todas as cartas da mãe. Por favor. Por favor, por favor. Energia dispersa aqui. Olha só. Meu Deus. Valeu a pena embaralhar de novo. O Cavaleiro. Aproveite a experiência de novas experiências e novas jornadas. Ouviu bem? Aproveite. Aproveite esse momento. O cavaleiro, gente, ele tá aqui sozinho, ele não leva nada, sabe assim? Ele não leva ninguém com ele, entendeu? Ele tá saindo de uma situação, de um contexto, e ele tá saindo por ele. Ele não tá saindo por ninguém, ele tem que fazer esse movimento por ele, entende? É a hora de se olhar, entendeu?
É hora de se amar mais num contexto ilusivo. Permita-se ser vulnerável conforme sua verdadeira força interna. Então, assim, tomar esse tipo de atitude é complicado porque você tem que ter o quê? Uma sabedoria muito grande, porque vão ter momentos que você vai se sentir vulnerável. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não sou louco de estar agindo dessa forma? Só que você está agindo sobre a sua essência, sobre a sua verdade. Quando você se sente vulnerável, é porque você ainda está preso naquela energia de olhar para a necessidade do outro o tempo inteiro. E aí você esquece de si. Quando você retorna para esse contexto, você se sente o quê? Frustrado. Por quê? Porque eu estou alimentando o ego de uma pessoa e ferindo o meu próprio, o meu direito de ser quem eu sou, de ser feliz, sabe? Nossa, eu tô sentindo uma energia angustiante, muito pesada e muito triste aqui. Deixe de lado as expectativas e abrace o desenrolar dos mistérios da vida. Então, assim, ó, é a sua verdade, é a minha vontade, é o que eu quero, é o que eu desejo. Só vai. Não fica muito preso. Cuidado com esse negócio de expectativa, porque aí você pode cair na negação. Eu tô sonhando alto demais, isso não é pra mim, sabe? Se pensa demais, acaba entrando no estado de negação. Então tem que tomar cuidado com isso também, tá? Então é isso. Eu desejo de coração que dê tudo certo, que as coisas se ajeitem aí pra vocês. Um ótimo final de ano aí pra vocês, uma ótima virada de ano. Desejo só coisas boas pra vocês. E precisando de mim, tem meu WhatsApp aqui na descrição, tá bom? Até mais.